Bruxo Magro. Bom, gente, aqui a conversa é diferente, né? Aqui a nossa conversa é diferente. Aqui nós não temos que ter. Aqui eu posso falar o que eu quiser para vocês, até porque vocês merecem estar me acompanhando. Quero agradecer, em primeiro lugar, a vocês por terem se associado aí ao canal. Isso vai fazer com que eu perca mais tempo com vocês, tá? Eu tinha abandonado um pouco. E hoje nós vamos falar sobre culto livre. Bruxo, culto livre é uma coisa nova. Não é tão novo assim, tá? Não é tão novo assim. Primeiro porque eu achei na internet um curso de culto livre, tá? O culto livre tá ligado diretamente ao Exu, tá? Depois nós vamos chegar nessa parte. Eu achei na internet um curso de culto livre de 2019. Então, desde 2019 tem alguém pregando isso, tá? Tem lá o nome da pessoa que está vendendo, mas o nome religioso então não adianta muito. Não sei nem se aquele nome é verdadeiro. Mas tem lá. O curso custa R$500. E já vendeu uma barbaridade. Por quê? Por que está nascendo o culto livre? Quem é que são os praticantes do culto livre? Onde é que eles estão? Por que não se vê falar de culto livre aqui no YouTube? Tu não vê. É muito pouca. Muito pouca coisa que tem sobre culto livre aqui no YouTube. Muito. Pelo tempo que já tem, não tem praticamente ninguém aqui falando sobre isso. Porque os canais aqui do YouTube são de pessoas com idades. Claro que tem muita gente nova, mas a maioria das pessoas que estão no YouTube são pessoas já muito velhas, assim que nem o Bruxo Velho, que tem 57 anos. Então eu tenho muita bagagem e passo o tempo todo estudando e lendo e sempre dizendo para vocês, quando eu falar, botem na cabeça, esse bruxo é um baita mentiroso. Não acredita no que o bruxo diz. Vai conferir aquilo que o bruxo está falando, que é a melhor forma de aprender. Porque aí, fora aquilo que eu te passei, quando tu duvidar de mim, tu vai encontrar, primeiro, outras opiniões, mas vai encontrar a base, que foi da onde eu tirei, tenho certeza, tá? Vai encontrar a base da onde eu tirei. E aí, tu vai terminar percebendo que existem outras coisas que eu poderia ter falado e não falei, porque não dá para falar tudo de todos os assuntos, tá? Não tem como. Então, sempre duvidem daquilo que eu falo. Culto livre está nascendo pelo mesmo motivo que nasceu, pelo mesmo motivo que a igreja rachou no meio. Basicamente o mesmo motivo. Primeiro, o cara que rachou a igreja no meio, que fundou a igreja protestante, ele era jovem. Martinho Lutero, fundador da igreja luterana, era jovem, tá? Mas o Martinho Lutero, ele faz essa reforma e monta esse novo pensamento porque a igreja estava preocupada em vender, tá? Prestem atenção, em vender batismo, vender casamento, tá? Todos os rituais da igreja, a igreja vendia. E o Martinho Lutero considerava que isso era um erro. Que essas bênçãos, tá? que eram essas bênçãos da igreja, elas eram uma dádiva de Deus. Então elas não poderiam ser vendidas. Afinal, o próprio Mestre Jesus havia expulsado os vendilhões do templo. Tá? Essa frase do expulsar os vendilhões do templo nunca foi bem entendida. Vocês sabem o que eles vendiam no templo? O que esses vendilhões vendiam no templo? Na verdade, eles eram trocadores. Tá? Porque quando chegava na época de fazer as oferendas no templo, tu não ia sair de casa carregando um carneiro, por exemplo. Então,
tu levava dinheiro, se fosse um pombo, alguma coisa assim. Era isso que tinha. E esses vendilhões, eles eram pessoas que estavam ali vendendo as oferendas que iam ser feitas no templo. Então as pessoas, para não levarem os animais até lá, levavam o dinheiro e compravam. Então por isso que esses vendilhões estavam ali. Como Jesus Cristo considerava que aquilo ali era algo que já tinha acabado, não precisava fazer aquilo, ele expulsa os vendilhões do templo, tá? Então não tem muito com o que as pessoas dizem aí que eram comerciantes, tipo botar um brechó dentro do templo. Não, não era isso, não tem nada a ver com isso, tá? Os vendilhões eram trocadores, era uma agência de câmbio, digamos, da época, até para trocar as moedas de vários lugares ali que eles faziam na porta do templo. E o motivo que o culto livre está nascendo, o motivo é o mesmo. A venda de obrigações. A venda de obrigações. Uma obrigação de Exu, não sei quanto é que estão cobrando por aí, mas para tu começares no culto a Exu aí dentro da quimbanda, tá? De forma correta dentro da quimbanda. No meu preceito, no tempo que eu fui feito, levava 7 anos. E durante cada ano, tu cumpria um ritual e tu subia um degrau. E tudo isso tinha um custo. Fora o fato de que tu estar ligado a uma casa de culto, tu tinha que ajudar a manter aquela casa de culto. E aí toda vez que tu recebia, por exemplo, eu não gosto de falar a palavra axé dentro da quimbanda, dessa quimbanda que nós temos no Brasil hoje, né? Que não é complicado falar isso, porque tem muita gente que ainda considera que a quimbanda é um culto ancestral. Ela era um culto ancestral que os africanos trouxeram da África. Tá? Lá eles cultuavam a ancestralidade. Aqui tu cultua a ancestralidade? Não. Não cultua, aqui tu não cultua a ancestralidade, pode ter certeza. Tu cultua o Exu. Hoje está muito em moda, por exemplo, dizer que o Exu foi um parente teu do passado. Né? Um antepassado teu, foi teu avô, teu bisavô. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, aqui para vocês aqui, eu vou fazer um vídeo, não vou entrar, não vou sair, eu vou tentar me segurar para me manter, agora eu sou obrigado a me manter no foco, e o foco é culto livre. Então eu não, se eu começar a falar aqui, eu vou 2 horas falando, e aí vocês vão dizer assim, bruxo, culto livre, tu não falou quase nada. Então eu tenho que me manter focado aqui. Mas por que é que eu sou assim? Porque eu preciso que vocês entendam o todo. Não adianta eu falar aqui, culto livre, culto livre, culto livre, culto livre, e tu não entender o todo. Tem que entender o todo para saber por que está existindo isso. E um dos motivos é eu ter que passar 7 anos dentro de uma casa, vai custar dinheiro, e o Exu já está chegando, e já tem gente batendo na minha porta, eu já estou jogando carta. E aí, em vez de estar ganhando dinheiro, eu estou pagando. Porque o meu mestre em banda não deixa eu jogar. Não é em todas as casas que acontece isso, eu sei disso. Mas a vaidade que se infiltrou nos cultos, tanto afros como nos cultos brasileiros, eles terminaram criando esse fenômeno, que é o culto livre. Se eu cultuar de forma livre, eu não preciso pagar ninguém. Mas se eu comprar um curso, eu estou pagando. Só que se tu estiver pagando e fizeres um curso, aí o culto não é mais livre. Aí acabou o culto livre. Porque aí tu vai seguir algo que alguém escreveu, e alguém está ensinando, e esse alguém tirou da onde?
É essa a pergunta que vocês têm que se fazer. Essas pessoas pegaram os rituais que eram da Quimbanda, montaram um curso e botaram lá, culto livre. Montaram alguns rituais para que você faça em casa, para que você não dependa de um sacerdote, para que você possa cultuar na tua casa. Mas tu vai abrir casa? Tu vai abrir um templo religioso? Não, aí tu não pode abrir templo religioso. Se tu pregas o culto livre, tu não podes abrir templo religioso. Porque se tu abris um templo religioso, tu vai começar a ensinar. E aí os teus seguidores não serão seguidores do culto livre. Isso é uma coisa que não precisa ser muito inteligente para saber. No momento em que, digamos, eu me afasto da Quimbanda, eu já me afastei há muitos anos, tá? Mas o que eu faço hoje é um culto, é meio que um culto livre. É magia do caos. Eu peguei tudo que funcionava e fui experimentando uma coisa, experimentando outra. Eu tenho o Exu, tá ali, meu Exu fica dentro do templo, ele não fica na rua. O Exu é povo de rua, as pessoas entram aqui e dizem, bruxo, o Exu é povo de rua, por que o teu Exu e os Exus da casa estão dentro de casa? Porque eu não sou de Quimbanda, eu já fui de Quimbanda, e a tradição da Quimbanda é que o Exu era povo de rua, e eu não estou negando que ele seja. Mas eu cultuo ele dentro de casa, dentro do templo. O templo é dele, é ele que tem que estar aqui dentro. Então eu mantenho, e isso é uma coisa que eu sempre fiz, mesmo quando estava na Quimbanda. No momento em que eu saí da primeira casa de Quimbanda, que eu participava, onde eu fiz todos os meus rituais, eu levei o meu Exu para casa e ele não foi. Na verdade, ele foi para a rua durante um tempo, porque eu também cultuava Umbanda, tá? Quando eu parei com a Umbanda, aí o Exu entrou para dentro do templo e de lá ele não saiu mais. Mas tu cultua Quimbanda ou culto livre? Não, eu não cultuo nada dessas duas tradições. Primeiro que o culto livre ainda não é uma tradição. E o culto livre não tem tradição. Ele é livre. Essas pessoas que estão cultuando o culto livre, elas estão fazendo aquilo que dá na cabeça delas e elas pegam uma coisa de um, uma coisa de outra. Isso tem um nome, magia do caos. Porque não é possível que essas pessoas que estão brigando hoje, e por que você não vê no YouTube? Porque elas estão no TikTok. Entra no TikTok, tu vai encontrar um monte. Tu vai ver brigas homéricas. Teve gente que foi ameaçado. O mestre Phelps foi ameaçado, porque ele disse que não reconhecia. Se o cara mesmo tinha feito a faca dele, então ele não reconhecia o cara como quimbandeiro. E o mestre Phelps não está errado. Porque para ser quimbandeiro tem que ter tradição. Isso é básico. Se ele é do culto livre, ele não é quimbandeiro, ele é do culto livre. É um outro segmento. É uma outra religião que está sendo criada. E ela com o tempo vai se adaptar, vai se tornar realidade. É que nem quando o Uber entrou no Brasil, os taxistas brigaram. Agora teve gente que foi mais inteligente, vendeu o táxi, que é a placa, que só a placa que eu digo é o alvará da prefeitura para ter um táxi, custava, o dinheiro de hoje, acho que R$200 mil. Tu vendia a placa, a licença para ter um táxi, comprava 5 ou 6 carros na época, e botava no Uber e ganhava mais dinheiro, mas teve taxista que não entendeu isso. Ficaram brigando com uma coisa que era realidade já, em todos os lugares do mundo já funcionava.
Por que aqui não ia funcionar, sabe? Não adianta tu lutar contra o sistema. Não, tu tem que aproveitar o sistema e utilizar ele a teu favor. E esse povo do culto livre está fazendo isso. E estão fazendo isso lá dentro do TikTok. Entra lá no TikTok que vocês vão ver coisas do arco, tá? Tem coisas do arco. Mas toda vez que nasce alguma coisa, cara, nasce de forma complicada. E leva tempo para que as pessoas se moldem. Leva tempo para elas entenderem que se o culto delas é livre, eles não são quimbandeiros. Porque quimbanda é tradição. E foi o que o mestre Phelps disse, ó, essa faca que tu tem eu não reconheço como faca de quimbanda. O cara ameaçou de morte ele. O cara ameaçou de morte, ligou para a família dele. Ligou também para quem estava na live, acho que era o Bruxo do Milênio. O cara ligou pro Bruxo do Milênio também. O Bruxo do Milênio nem deu conversa para ele. Né? O Bruxo do Milênio nem esquentou a cabeça. Mas o motivo de ter nascido, que está nascendo esse culto livre, e eu vou dizer para vocês, eu garanto para vocês, ainda não tem uma associação, fica aqui uma ideia para vocês, não existe ainda uma associação que tenha abraçado o culto livre. O cara que emitir certificado de culto livre, diz, olha, essa pessoa aqui, ele não é... As associações existentes aí, como a Ordem dos Quimbandeiros, a Ordem dos Bruxos, não vão fazer isso nunca. Mas se alguém criar uma associação de culto livre, muita gente vai se associar. Para ter um diploma na parede lá, dizer que o que ele pratica, ele é praticante de culto livre. O perigo está no início. Porque depois é que nem a quimbanda luciferiana. Ela vai se ajustando, se moldando, vai vindo conhecimento de um e de outro, vai vendo compreensões diferentes daquilo que eles estão cultuando, e vem a pergunta básica, que aí eu faria a pergunta básica, que eu acho que é de extrema importância. Começou primeiro o quê? Prestem atenção nisso, que isso é a base desse vídeo, é isso aqui. O que começou primeiro? Primeiro criaram a quimbanda e depois trouxeram o Exu para dentro dela? Ou primeiro haviam manifestações de entidades como o Exu, tá? Que já havia em 1908, na fundação, quando foi decodificada a Umbanda, tá? Vamos usar essa palavra aqui porque as pessoas não gostam da palavra fundação. Quando foi decodificada a Umbanda, uma das determinações do caboclo das 7 encruzilhadas, que muita gente diz que não era um caboclo, era um Exu, mas que se apresenta ali como caboclo das 7 encruzilhadas, talvez para não assustar, porque já sabia da existência dessa entidade. A prova de que se sabia é que existem áudios do Zélio Fernandino de Moraes, incorporado com o caboclo das 7 encruzilhadas, já o Zélio já bem velhinho, e ele dizendo que não era para cultuar Exu. Já existia isso. Quer dizer, já se sabia. Em 1908, ele começa o Zélio de Moraes faz a manifestação, que na verdade o espírito era do padre Malagrida. E eu entro às vezes nos debates aí no TikTok e os caras dizem, eu não acredito em reencarnação. Cara, fica difícil explicar para essas pessoas que se elas não acreditam em reencarnação, elas estão fazendo o quê? Como é que elas conseguem dizer para mim que elas têm um culto ancestral se elas não acreditam em reencarnação? Então elas acreditam que todo mundo que morreu vai virar Exu.
Tá, eu não gosto de ir para a internet criar polêmica, mas a maioria das pessoas que está aí não tem a mínima noção do que estão dizendo. Não tem noção nenhuma. Não leram um livro na vida. Mas o culto, mas o de pensar é assim, ó. Primeiro nasceu o quê? Primeiro nasceu a manifestação, filho. A manifestação começou e depois se criou o culto. Então, o Exu vai... A quimbanda vai ser criada para cultuar o Exu. E não ao contrário. O Exu vai ser criado porque existia aqui, porque criaram a quimbanda e precisava de uma entidade. É óbvio que havia manifestações de caboclos. Já se sabia disso. O que o Zélio Fernandinho de Moraes faz é trazer e organizar uma religião que vai chamar Umbanda. E uma das determinações dele é não cultuar o Exu. Então, basicamente, todas as casas que tinham Umbanda, ele fundou 7 casas. Sete casas, não 7. 7 casas. O Zélio Fernandinho de Moraes mandou fundar 7 casas. Fundaram em 4 ou 5 anos, eles fundaram as 7 casas. Dessas 7 casas, uma não seguiu a determinação. Uma não seguiu a determinação. Numa delas se cultuava Exu. Tá? E se vocês procurarem a história da Umbanda, vão encontrar isso aí. Uma dessas casas cultuava o Exu. E muito provavelmente, basicamente não, fica meio que óbvio, né? Que todas as casas de Umbanda que cultuavam o Exu, a não ser aquelas que mudaram, e teve muitas mudanças no caminho, elas teriam que ser oriundas desta primeira casa. Que eu não me lembro o nome, porque todas as tendas de Umbanda, elas tinham nomes de santos católicos. Elas tinham o nome de santo católico. Não existia casa de Xangô, casa de Oxum, não. Era casa Santa Bárbara, casa Nossa Senhora, não me lembro do que, casa de São Jorge. Era o nome das terreiras. O africanismo não havia afetado a religião de Umbanda ainda. Ainda não. Tá? Então, o que tem que pensar é o seguinte: está nascendo agora o culto livre. Qual é a entidade que eles pegaram? Eles pegaram o Exu. Só que os quimbandeiros não querem aceitar que o Exu existia antes da quimbanda. E isso é óbvio. Tu não vai fundar o culto se tu não tem a divindade para cultuar. A não ser que tu seja louco e criou o culto. Eu vou montar uma religião. E qual é o Deus? Ah, sei lá, eu vou inventar um aí. Tá, e como é que nós vamos fazer? Ah, nós vamos primeiro inventar uma entidade aí. Sei lá, inventa o nome aí. Ah, Exu. Não foi assim. Tinha a manifestação e aí se cria o culto. E o culto original, ele vem da África. A África cultuava os seus ancestrais. Claro que esse culto que tinha na África não tem nada a ver com o culto que tem aqui no Brasil. Não tem nada, não tem absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Era totalmente diferente. Sobrou pouco daquele culto. O culto à ancestralidade, o Exu na África, ele não usava cartola. Aqui ele usa. Ele não usava capa. Aqui ele usa. Ele não tinha bengala. Aqui ele tem. Vocês vão ver Exu tomando caipirinha, cerveja. Lá não tinha isso. O que sobrou de lá foram as cores da quimbanda, que são... Já coloquei um vídeo lá para quem não é membro, que você já viu, deve ter visto, porque que a guia é preta e vermelha. Mas perguntar para a maioria dessas pessoas, elas não sabem. Porque elas não conhecem a história da África. E para tu entenderes o que está acontecendo hoje, dessa briga que está acontecendo dos quimbandeiros com o pessoal do culto livre, nada mais é do que a mesma briga que aconteceu quando a igreja rachou no meio.
Teve um cara que se revoltou e disse, não concordo com isso. Eu não vou passar 7 anos porque o Exu já chegou. Eu estou atendendo. Se é certo ou se é errado, isso é o tempo que vai dizer. Mas essas pessoas não podem abrir casa. É isso que não caiu a ficha dessa gente ainda. Essa gente está pensando, essa gente que eu digo, não com falta de respeito, mas essa gente do pessoal do culto livre, eles estão pensando que eles vão abrir casa e arrumar seguidores. Não pode. Porque o culto deixa de ser livre. Aí eles vão ter que mudar de nome. Tá conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Sei que fala meio rápido, meio complicado, né? Mas no momento que eles abriam a casa e dizer, ó, tem que fazer. No momento que ele disser pro cara, ó, tu vai ser meu seguidor, tem que fazer isso, acabou o culto. Acabou. O que ele tem que fazer, só tu vai ser meu seguidor, bom, faz o que queres, é de ser tudo da lei, porque o culto é livre. E eu não vou poder dizer nada. Quem tiver dentro do culto livre vai ter que aceitar qualquer coisa que o cara entrar na casa dele e fizer. Então, afinal de contas, ele tem uma casa de culto livre. Simples. A briga hoje é que quem é do culto livre cultua o Exu, mas se considera de quimbanda. E aí está o erro. É aí que está o erro. Isso não dá para juntar. A quimbanda é uma tradição aos antepassados. Não importa se ele é teu parente, se tu acredita que ele é teu parente, ou se não é, e eu já disse, vou fazer um vídeo a respeito disso. Isso não importa. O importante é que eles estão cultuando o Exu. E não foi a quimbanda que criou o Exu, foi o Exu, é por causa do Exu que nasce a quimbanda. Tanto na África quanto no Brasil. Tá bom? Entenderam os motivos por que está nascendo o culto livre? Dinheiro. Falta dinheiro, o custo, tá? O tempo de ficar 7 anos esperando para aprender, que é o correto, gente. Tá? Não tenho nada contra o pessoal de culto livre. Isso já é realidade, não adianta tu discutir uma coisa que já é real. Já está acontecendo. Acabou. Se vai dar bom, se não vai dar bom, isso aí é o tempo que vai dizer. Não é o bruxo que vai dizer. Não é o mestre Phelps brigando contra eles que vai dizer. É o tempo que vai mostrar. Talvez eu esteja errado, talvez o mestre Phelps esteja errado, nós só vamos saber com o tempo. Mas uma coisa é certa, abri casa de culto livre, o cara entrou, e eu comecei, ó, aqui na minha casa é culto livre, o cara entrou na porta ali, sabe, o meu Exu bebe Guaraná. Eu digo, então, tá. Ah, o meu Exu não quer padê fala padê, mas aqui no Rio Grande do Sul eles nem usam esse nome. Estão colocando aqui no Rio Grande do Sul, mas tá, isso é quando mulher. Ah, meu Exu não é padê de farinha com cachaça e azeite de dendê, ele não come. Ele não é isso que oferece para ele, porque ele não gosta. Ele diz que para ele tem que ser farinha de milho com leite. O dono da casa vai ter que aceitar. Porque o culto é livre. Então, isso vai acontecer? Cara, eu acho que não vai. Eu acho que o que vão fazer, o que o pessoal do culto livre vai fazer é simplesmente seguir todos os preceitos da quimbanda, todos. Só que eles vão fazer sozinhos. Com uma faca que eles vão cortar, que eles mesmos fizeram. Tem pessoas na minha casa que tem gente na minha casa com 60 anos, acho que o mais velho tem 65. Acho que é o mais velho. E o Exu deles está em casa, não está aqui. Porque eles vieram de outras casas já com a obrigação deles pronta, tá? Mas eu refiz. E disse, ó, eu refaço a obrigação, corto em cima, preparo a faca, aí eu acrescento facas, porque
Uma hora nós vamos falar sobre facas. Eu coloco uma faca que é chamada faca profana, entrego na mão da pessoa, essa faca não fica na obrigação. Eu entrego, na verdade, no assentamento vai 3 facas. No assentamento vai 3 facas. Vou fazer um vídeo sobre isso. O que vocês querem que eu fale no próximo vídeo? Tá? Coloquem aí. Gente, eu vou deixar aí embaixo aqui, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Depois, se vocês quiserem, a gente continua nesse assunto. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo um grupo do Telegram, que não é o grupo que já existe. É um outro grupo que, na verdade, é um canal. Tá? Que é um canal. Na verdade, aqui para os membros eu vou fazer um canal do Telegram e um grupo, tá? E depois eu vou explicar para vocês por quê. Quando vocês entrarem no grupo que eu vou criar, eu não criei ainda, eu vou criar, até a publicação já vai estar criado. Existe um outro grupo no Telegram, aquele grupo não é dos membros, tá? Aquele grupo não é dos membros. Lá eu vou publicar algumas coisas, mas para vocês, por exemplo, para você ter uma ideia, eu publiquei uma parte de um livro lá e vou publicar uma outra parte. O restante não vai para lá. O restante não vai para lá. O restante do livro, o livro completo só vai vir para vocês. Só vocês terão acesso ao livro completo. Para eles vai só um pedaço. Tá? E aí depois quando vocês estiverem lá, então quem não tem conta no Telegram, cria conta no Telegram. E aí tem um link aí embaixo, vai ficar um link aí embaixo, que eu nem criei ainda. Vou criar antes da publicação do vídeo, o link vai estar aí embaixo. Vai pegar o link e vai entrar no grupo do Telegram. Quando entrar no grupo do Telegram, vai receber um outro link lá dentro do grupo para entrar no canal do Telegram. Vocês não sabiam que tem canal no Telegram? É. E lá vou passar alguns vídeos para vocês também, que aí são vídeos um pouco diferentes, tá? E aí eu passo lá, vocês vão ficar sabendo. Esse é o diferencial do canal que o Bruxo montou para vocês. Essa área de membros é diferente das outras. Pode ter certeza. Se vocês são membros de outros canais, o que eu vou passar aqui não tem em canal nenhum tu vai encontrar. Porque eu vou dar acesso a livro para vocês, livros que eu escrevo, e isso vocês não vão achar nem para vender. Tá bom? E sempre com as minhas ideias. Meu forte abraço para vocês, tá? Não se esqueçam, entrem no grupo do Telegram. Bruxo, eu já tô no outro, pode ficar lá no outro, não tem problema, mas entra nesse, agora que tu é membro, entra nesse grupo. É nesse grupo que vai estar o fundamento pesado. Lá eu vou colocar algumas coisinhas para ver se eles dão um dinheirinho pro Bruxo, para ver se eles vêm aqui conversar com a gente aqui. Então eu vou botar algumas curiosidades lá, tá? Mas o a fundo, até pelo tamanho do vídeo vocês estão vendo, né? O a fundo vai vir para cá. É para cá que vai vir. Tá? Então entendido o culto livre? Querem que eu faça outro sobre o culto livre? Não conseguiu entender? Livre é livre. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. É isso que eles estão querendo botar e dizer que é quimbanda. Que não é. E a briga é só essa. Os quimbandeiros estão revoltados com o pessoal do culto livre. Assim como os quimbandeiros de raiz ficaram revoltados com os quimbandeiros luciferianos, que também não explicam de onde saíram. Mas não importa de onde eles saíram. O importante é que eles se organizaram e hoje são reconhecidos. A maçonaria fica para um outro trabalho. Meu abraço e meu agradecimento a todos vocês.